realmente Obrigado, bom, eu tenho, na verdade, um aviso para lembrar para vocês. Nós constituímos aqui porque a segunda-feira é um dia, gostaria de deixar claro que a gente não faz aqui uma palestra no sentido de um conhecimento que é trazido aqui para vocês, apenas para que a gente saiba ou aprenda coisas. Isso também até acontece. E o primeiro a aprender vai ser sempre eu mesmo, né? Porque esse trabalho não é feito por nós, é feito por uma interação com os amigos espirituais. Mas essa palestra ela é muito mais do que isso, ela é um trabalho, e ela tem o sentido de dar à casa uma visão daquilo que os nossos amigos espirituais, se a gente consegue transmitir bem, ela tem o sentido de dar à casa uma visão daquilo que os amigos espirituais querem nos chamar a atenção, especificamente para os momentos em que nós estamos vivendo nessa caminhada conjunta. Esse é o fato de nós estarmos aqui reunidos e seguindo as coisas especificamente. É um trabalho espiritual que acontece, independentemente de quem esteja fazendo a palestra, tomando a palavra. Mas nós, imaginando que nem todo mundo pode estar aqui toda segunda, nem deva estar, a gente criou um grupo no e-mail chamado Casa de Padre Pio Oficial, e sempre que eu vejo a necessidade ou recebo alguma espécie de comunicação dos amigos espirituais que eu acredite ser importante que a gente compartilhe, eu passo essa informação por esse canal, por esse e-mail. O Michael fez um conjunto. Quantos tem nesse e-mail, Michael? 200 e algumas pessoas. Aquelas pessoas que estiverem interessadas em participar e não estejam, só dá um e-mail para o Michael, porque é um e-mail de comunicação, ele não é um grupo de troca de mensagens entre as pessoas do grupo, porque senão ficaria muito grande. É um grupo onde e as pessoas podem responder sim, e eu coordeno essa resposta e já tenho 3 ou 4 vezes que a gente manda essa comunicação por e-mail, ainda a forma melhor de se fazer. Esse grupo já existe há algum tempo, alguns de vocês, 200 e tantas pessoas já estão nele. Quem não estiver recebendo pode, se quiser, também chegar para o Michael e passar. Eu falei esse aviso porque nesse ano que a gente está começando agora, nessa caminhada aqui da casa, o Otton fez um comentário aqui do recesso ser tão grande, depois eu fiz um comentário para ele sobre isso também. Um ano muito especial, porque a história da humanidade ela veio muito pelas mãos de um daqueles nossos condutores espirituais que nós temos maior carinho, maior respeito, porque faz parte, junto com o Padre Pio, um dos fundamentos dessa casa, que eu chamo de Gurudi, porque eu tenho um carinho especial por ele, nosso querido Paramahansa Guilherme. Confesso para vocês que ainda não sei especificamente o motivo que desse a especificidade, sei de motivo geral. O Paramahansa está com a gente desde que a gente, com todos nós, desde que nós caminhamos nessa terra, está muito perto, tem sempre estado presente desde que a casa surgiu. Quando o Padre Pio ainda não era nem o nome de Padre Pio ainda havia, mas essa é outra história, para hoje. E ele agora se mostra muito perto a partir de uma passagem do seu livro A Segunda Vinda de Cristo, que eu abri a esmo em casa, até repassei numa página do Facebook, para botar fotografia, onde Paramahansa falava daquilo que deveria ser esperado de alguém que trabalha na espiritualidade, que tem contato com a espiritualidade em forma de um trabalho em benefício dos outros. E Paramahansa Yogananda deixou claro no seu trabalho, na sua vida, vindo para o Ocidente, trazer uma sabedoria multimilenar da Índia, de toda aquela civilização que se desenvolveu ali, em anos, em muitos séculos, completamente separada da civilização ocidental, e não chegarem a ser completamente separada, não, nunca foi, mas no modo formal de dizer. E ele trouxe para o Ocidente algo de um valor inestimável, que é esta visão. Na verdade, se nós formos contar no século XIX, que é o grande século de disparada do processo consolador, um dos seus aspectos, da humanidade inteira,
principalmente a civilização europeia, ocidental e a civilização que estava surgindo na América, foram bombardeadas com uma série de caminhos espirituais, de formação espiritual que desceu sob a forma mais diversa. Paramahansa Yogananda foi um dos pilares ao trazer para o Ocidente a visão de que a espiritualidade deve ser construída dentro de cada um de nós. E para isso nós não podemos abdicar de duas ferramentas básicas que auxiliam muito o nosso despertar e que não podem ser abandonadas por nós: a oração e a meditação. Da forma como elas devem ser vistas, porque a meditação no Ocidente agora começa a ganhar força, a ganhar espaço. Né? Há alguns anos ela é entendida até cientificamente. A gente tem hoje, mesmo na visão tacanha da nossa ciência, que só tem aparelhos para medir absorção e atividade de áreas cerebrais. Atividade calaria, a meditação muda isso aqui. Ainda é uma coisa muito incipiente. Ainda ali se percebe que a meditação é um processo que movimenta o ser da gente por inteiro, inclusive aquilo que nós chamamos de corpo material, de corpo físico. Nada mais é do que um contínuo com o nosso ser, absolutamente ligado a todos os veículos que nós temos, que nós chamamos de veículos sutis. Esse corpo físico, entre aspas, nada mais é do que um aspecto dessa realidade. Ali está claro hoje, até pela nossa ciência, o poder que a meditação tem de ser um instrumento de absoluta necessidade para quem quer galgar caminhos espirituais. E a oração, que no Ocidente é bem mais conhecida, mas bem pouco entendida também, na sua profundidade, no seu poder verdadeiro, unida à meditação, forma a base para que nós nos transformemos em seres que, quando agimos, quando tomamos ações físicas, quando falamos, quando tomamos ações materiais, quais sejam elas, estejamos fundamentados nesse processo mais profundo, transformando a nossa ação numa ação que tem um outro grau de entendimento, um outro grau de atividade mesmo, vai agir. Às vezes um pequeno ato físico de alguém que está embasado dentro dessa realidade ganha um poder de se exprimir, às vezes muito longe de onde ele, às vezes, nem sonha. Inclusive sem agir mesmo, externamente. Paramahansa Yogananda está muito perto de nós. Houve uma coincidência, a Rose conduz um grupo de estudos aqui da obra de Paramahansa Yogananda, sem que eu tivesse comunicado a ela nada disso. Num determinado momento, não sei quantos dias atrás, uma semana e pouco atrás, fez, porque ela estava num grupo estudando também obras daquele também grande mensageiro, Carl Gustav Jung. Mas ela disse na mensagem: eu estou sentindo uma necessidade absoluta da gente voltar para o Guruji para olhar as obras de Yogananda, porque o momento é esse, né? No momento em que a gente vê as pessoas se guiarem pelas personalidades, sendo robotizadas pela mídia, sendo transformadas em verdadeiros repetidores de coisas que não são delas, esses mergulhos profundos na nossa consciência verdadeira são fundamentais. E a meditação é o caminho para isso, para que a gente atinja estado de liberdade interior e que possamos, a partir daí, auxiliar na transformação do mundo. A transformação do mundo externa não se faz por nenhuma das medidas que é proposta ou discutida somente. É claro que a transformação obriga e demanda atitudes. Só que essas atitudes têm que estar fundamentadas numa visão correta. Senão, são superficiais, de raízes superficiais, que não têm profundidade para se tornarem permanentes. É isso que é o nosso ponto, né? Eu estou me focando um pouco aqui, ao falar que Paramahansa Yogananda se torna, para nós hoje, um fundamento de estudo muito importante, principalmente nesse ano que a gente está. Então, eu convido todas as pessoas, se quiserem um grupo, existe um grupo aqui de estudos que a Rose conduz às quintas-feiras, às 7 horas da noite. Vocês têm os livros de Paramahansa Yogananda, vocês têm a Self-Realization Fellowship que está à disposição, dispondo as obras de Paramahansa Yogananda. E aqui a casa, como tem essa característica de nós sermos absolutamente, procurarmos entender aquilo que está unindo e separa, nós estamos aqui, graças a Deus, na condição de ter um grupo de estudos e isso não ser conflitante, absolutamente conflitante com nenhuma das outras áreas desta casa abriga de caminhada em direção ao divino. Isso é o do nosso espírito, mas era preciso que a gente deixasse claro que esse ano
eu convido todos a olharem também um pouco mais de perto as obras e o trabalho, e não só olharem, mas procurarem fazer com que isso de alguma forma entre dentro do nosso processo interno e para não desorganizar Deus. Bom, então, o tema hoje tem tema. O Mário ontem me pergunta, faz uma mensagem meia-noite, muito cedo para mim. Acho que 2 horas eu te respondia. Surgiu um tema, eu estava sem absolutamente tema nenhum, e surge dos amigos espirituais o tema de conhecer como ser conhecido. E a gente, esse tema que tem um fundamento, essa frase, ela sai de uma epístola de Paulo de Tarso, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no finalzinho do seu capítulo 13. É uma das páginas mais belas que foi construída pela humanidade, mas além de ser uma página bela, um belíssimo manual de operação, no sentido de operação espiritual que nós devemos fazer dentro de nós mesmos. E como a gente falou aqui, a gente sempre fala isso na casa, a gente procura colher os diversos afluentes que vão dar no mesmo, talvez grande rio que vai dar no mesmo mar e que vieram da mesma fonte, aquilo que possa nos fazer seguir, fazer despertar, entender que não há conflito, porque a gente vê como é importante entender que não há conflito, porque é só olhar para fora para ver o que o mundo está passando. Se não for 90%, se não for 100%, 90% de todo esse processo, são visões conflitantes de uma realidade que claramente não precisava ter conflito algum. Né? Os radicalismos religiosos, os radicalismos políticos, essa coisa toda, que só expressa o estado evolutivo da humanidade ainda muito primário, voltado ainda para uma visão egóica, no sentido do ego que lá no pecado original, que está na escritura judaico-cristã, o seu sentido profundo é algo realmente muito profundo. Esse pecado original, do qual falam todos os grandes mestres, foi o ego tomar, ao comer o fruto, tal fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, utilizar isto como o bem sou eu e o mal é você, quase sempre. E distorcer aquilo que foi e é único, e jamais deveria ser separado, no processo amplo da criação. Esse ego, que foi que gerou esse processo inteiro de dor e sofrimento que nós vivemos nesse planeta, precisa ser retificado e voltar à sua plenitude crística. Esse é o grande trabalho de todas as atividades religiosas, sejam pastores. Esse é o grande trabalho, qualquer trabalho que um ser humano faça nesse planeta. Quando a gente atinge um determinado estado de consciência espiritual, que hoje é esse tema que nós vemos aqui, conhecer como somos conhecidos, no momento que esse conhecimento vai crescendo dentro de nós e vai tomando força, nós vamos entendendo que a espiritualidade não está restrita a você ter uma crença ou ter uma ligação com um determinado caminho espiritual, você se vincular a uma estrada espiritual apenas, e quando você vai para o seu dia a dia, aquilo se divorcia. É muito comum que as pessoas ainda, nós ainda façamos isso. A gente tem toda uma conceituação de espiritualidade, aceita aquilo, tem aquilo como verdade, não discute mais, mas na hora de você expressar o seu dia a dia, nós expressamos algo bem ainda diverso desse processo. O caminho espiritual hoje, que é demandado da população do planeta, inclusive com a presença de seres de outros orbes que estão muito próximos de nós, vindos da nossa galáxia, nossa galáxia é uma das 400 bilhões de galáxias que vivem nesse universo que a gente conhece. Então, mas no nosso espaço-tempo próprio, galáctico, existe todo um processo em que a Terra tem que se inserir. O que é pedido hoje é que nós transformemos a espiritualidade em algo tão intrínseco que se expresse através de cada mínimo ato nosso. Nenhum ato nosso, nenhuma ação nossa, vou repetir a palavra pela terceira vez, nenhuma ação deveria ser a priori divorciada do espírito, da espiritualidade. Porque tudo é espírito.
Quando alguém entende isto perfeitamente, realiza esse tipo de conhecimento, você galga um degrau em direção a voos mais altos, se libertando. É isso que foi dito, e aí a gente já começa a entrar um pouco no tema de hoje. Aí eu vou fazer uma parada antes, especificamente entrar na epístola, naquilo que está ali posto por Paulo, não por ele, mas através dele, com sentido profundo. Nós temos que estar atentos para que todo o nosso processo, todo ele, passe por um entendimento, por uma vivência de espiritualidade, por uma vivência de espírito. Isto tudo não se desconecte da nossa busca espiritual. É preferível que a gente não dê grandes passos. É preferível que nós façamos pequenos movimentos, mas todos eles coerentes. E que qualquer ganho espiritual, qualquer ganho de conhecimento, qualquer ganho de uma prática espiritual que te dê alguma sensibilidade, eu faço o exemplo na mediunidade, por exemplo, para quem está dentro do espiritismo, seja acompanhado desta percepção de que tudo deve fazer parte de uma coisa só, e não de coisas separadas na nossa vida. Jesus, quando foi perguntado algumas vezes, uma delas, perguntado sobre o que era a verdade, ele que jamais se declarou o único Filho de Deus, jamais se declarou Deus encarnado, jamais se declarou o Messias, como se entende esse processo messiânico daquele Salvador que muda tudo. Até porque nós estamos vendo hoje no mundo, vemos que aquele Salvador que chegou não fez nenhuma modificação, ele sozinho transformou. O Messias ungido é algo que é muito mais profundo. Jesus era, sim, alguém com consciência messiânica. Não foi o único, e ele próprio disse isso. Eu não sou e não serei o único. Aqueles que fizerem entendimento do que seja o processo de chegar à verdade, chegar ao Pai, farão e serão coisas iguais ou maiores das que ele faz. Então, mas ele, quando plenamente expressando a consciência messiânica, disse: conhecereis a verdade vos libertará. E essa frase ficou no ar, pouco entendida, no seu sentido mais profundo, porque escrituras são mergulhos em véus e véus que se levantam, mergulhos na profundidade, como dizia Paramahansa Yogananda, encontrarmos a pérola que está lá no fundo do mar. Esta pérola profunda é que nos dá, é a pérola que falta para que nós nos tornemos efetivamente filhos de Deus, com a plenitude, que a gente só sonha de leve, mas quando vamos em caminho dela, cada vez mais nos aproximamos, vemos como é belo encontrá-la e realizá-la na nossa vida, independente de qualquer vinculação a que nós estejamos ligados externamente. Então, esse é o processo que essa casa nos pede. E aí eu vou fazer uma observação interessante, porque o Otton, isso que eu falei antes, nós mergulharmos efetivamente, já estamos no tema, mas na história da epístola em si, na frase de Paulo, que tem muitos sentidos. Esse recesso nosso foi grande. E eu, uma das pessoas, quando o recesso apareceu, eu chiei, O Marcos sabe disso. Mas veja como são as coisas interessantes na vida. Que saudade, realmente a gente está aqui, o trabalho da casa, e precisa acontecer, sempre fizemos trabalhos nesse intervalo. Uma das coisas que a gente viu fora com a Shalima lá quando era na televisão, era recesso entre aspas. Vai haver movimentos emergenciais, porque o trabalho da casa não para, espiritualmente não há recesso. Mas a gente saiu lá, paramos em dezembro, e vamos começar agora na semana passada. Quando eu parei para pensar, falei, gente, tudo tem um sentido, e essa história teve um sentido também. Agora vamos falar um pouquinho da missão espiritual mais próxima a Kabbalah. O que Jesus gostava muito, diga assim, nota de, é importante que a gente entenda isso. Esse mês que começou há pouco tempo, relativamente, nós estamos nos caminhando na semana agora, sábado agora é o dia 15, que é um dia desse mês que chama-se o Ano Novo das Árvores. Chama-se Grupo Shivat, dia 15 de Shivat, o mês chama-se Shivat. O mês, na astrologia cabalística, de Aquário. Está-se o mês de Aquário apenas há 15 dias.
Nós já começamos nesse mês, olha que coisa interessante. O que esse mês traz? Um mês altamente positivo que traz o poder da germinação de sementes e da colheita de frutos já plantados e já germinados. É um mês poderosíssimo para se começar coisas. Se nós tivéssemos começado, íamos entrar no mês mais complicado, que é o mês de Capricórnio, não é que seja ruim, mas é um mês de coisas mais... Nós estamos nitidamente num processo, eu não estou tendo dúvida de afirmar isso a vocês, mas faço sempre o parênteses que nesta casa não se impõe verdade a ninguém. O que se fala aqui deve ser analisado, ouvido, pensado, aceito ou não. Não há aqui verdades absolutas. Eu estou só compartilhando. Não há dúvida da minha parte, não necessariamente isso vai ter que ser da parte de vocês, de que nós estamos efetivamente no momento de germinar processos espirituais. Então, a posição do recesso trazido para o início do mês de Shvat é interessantíssima, porque é favorável, o tempo favorável para que a gente faça projetos crescerem de qualquer natureza, para que a gente faça sonhos se estruturarem para se realizarem no mundo. E é por isso que se fala de semente, de árvore, de chão, de plantação, de nascimento. E é um tempo favorável para que nós façamos construções, portanto, de natureza espiritual também. E aí, mais ainda especificamente, que tem tudo a ver com a história do conhecimento, da verdade, da libertação, na Kabbalah se estuda o que nós chamamos no cristianismo do Antigo Testamento de porções semanais. Na semana passada, quando o Jorge e a Lúcia fizeram a palestra aqui sobre a humildade, nós estávamos sob já o influxo de uma porção semanal de Bo, chamada Bo. Bo é uma palavra muito interessante, porque ela está no início de uma porção da Bíblia, onde, essa história todo mundo conhece, Moisés estava tentando retirar o povo do Egito e as pragas estavam sendo lançadas sobre o povo egípcio para que houvesse a libertação do povo hebreu. Pragas, no sentido mais profundo, não são pragas, são códigos. As escrituras são véus. As pragas são códigos de impactos energéticos nas estruturas egóicas. Porque Egito, a palavra Egito em hebraico, Mitzrayim, significa estreiteza, apertar, prisão, que é o que o ego faz conosco. Então toda a história do Antigo Testamento, especificamente esta, nesse momento, vai se continuar, inclusive, com tudo aquilo que Jesus faz na sua vivência como um Rav, um rabino, um mestre alemão cristificado, fazendo tudo aquele processo que nós todos conhecemos, na sua entrega à crucifixão, na sua ressurreição plena, a mostrar que a uma consciência cristificada a morte não tem nenhum espaço, nenhum espaço. É um domínio completo mesmo sobre o estado de morte. Mas voltando ali, na porção da semana passada, se estudava pouco, que significa a palavra venha. E Deus diz a Moisés, e as traduções estão erradas, se você pegar essa aqui, eu não sei, mas certamente, porque não faz muito sentido, não. Venha ao faraó, a gente traduz em português, vai ao faraó e diz a ele, e é o momento das últimas pragas. Só que em hebraico, a palavra boa é venha, como se a presença divina também estivesse lá com o faraó. Olha que coisa interessante, né? Eu não estou longe, nem mandando você ir lá. Venha aonde eu estou, venha ao faraó. E Moisés tenta convencer e não sai, e ele é humilde o suficiente para entender o processo, ele começa a ser criticado e mantém essa humildade. Então, quando a gente falou da humildade ali, estava no momento certo. Nessa semana agora, entrou uma porção de estudo, porque a porção de Boa termina com a última praga, aquela praga que é a morte dos primogênitos. Né? O código de primogenitura é aquilo que nós temos mais carinho em fazer. O ego tem as suas, né? Cada ego nosso tem as coisas mais queridas dele, os nossos apegos maiores, as coisas que a gente gosta mais de, ainda tem dificuldade de se libertar. Esse é o símbolo das primogenituras. E as primogenituras não devem ser do ego, devem ser da divindade. Toda a nossa obra é divina, e deve ser divina, não egóica. O ego tem que ser Deus, de verdade, e não criar falsos deuses.
a gente está cansado de fazer na nossa caminhada de Cristo. Criando ídolos sobre as mais diversas aparências, às vezes as mais sutis. Pois então, Bo termina com a morte dos primogênitos e o faraó dizendo: sai, leva, sai com esse povo aqui. Bechalar, que é a dessa semana, começa com a saída do povo então do deserto e vai culminar naquela hora. Então todos estão à frente do Mar Vermelho, os egípcios chegam atrás, e num determinado momento o mar se abre e as pessoas, todo o povo passa, e passa liberto. Mas até o finalzinho havia um desespero, havia uma sensação de que nada daquilo era possível acontecer. E quando Moisés começa a ficar nervoso, Deus diz assim: vem cá, vocês estão falando, vocês estão fazendo o quê? Está todo mundo gritando? Vamos embora, entra no mar. E aí Moisés fica mais calmo e uma pessoa, a tradição diz, chamada Natshon, vai entrando no mar. E quando o mar chegar aqui, começa a vir. Ora, essa libertação, o código disso é muito importante para nós. Isso inclusive vai gerar isso para aqui, ó, não é nosso caso de hoje. É nessa paraxá em que se apresentam os códigos energéticos que nós chamamos de 72 sopros de Elohim ou 72 nomes de Deus. Mas, então estamos vivendo nesse encontro de hoje aqui sobre o fluxo dessa libertação. Caramba, tudo a ver com aquilo que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que tem tudo a ver? E agora vamos lá para o conhecimento. Quando Jesus fala conhecimento, quando todo grande mestre fala na palavra conhecer, ele não a utiliza com o sentido estrito que a gente está acostumado a usar. Nós normalmente vinculamos conhecimento a apenas ganhar informações que são trazidas, são entendidas, compreendidas, arquivadas na nossa memória em algum outro lugar e que se tornam algo que você se vale, mas algo que ainda de alguma forma ainda tem uma externalidade a você. Conhecimento para nós está muito ligado a um conceito de quanto mais conhecimento se tem, mais erudito será. Eu posso ser um grande conhecedor usando este sentido da palavra, das Escrituras. Voltando ao nosso Paramahansa Adi, se vocês lerem o livro de autobiografia de um yogi, vocês vão ver lá que Swami Shri Yukteswar, que a gente tem a alegria de ter o retrato dele colado lá naquela parede, para quem não conhece, depois, se quiserem ver, está ali, comentava e tinha discussões enormes com os eruditos das escrituras védicas, que eram pessoas que conheciam, às vezes, de cor inteira certos trechos e discutiam aquilo, eram hermeneutas que discutiam. Discutir sentido, isso que a gente fez agora aqui, também pode ser uma sutileza muito perigosa. Isso pode nos enredar. Quase que nós, descobrimos um sentido novo, uma coisa aqui. Esses hermeneutas, as escrituras védicas, que são muito mais extensas do que as nossas, nós estamos falando aqui das nossas escrituras hebraicas, cristãs, ocidentais, se você comparar aos Vedas, aos 4, não tem nem comparação de tamanho. Há pessoas que conhecem aquilo, conhecem de cor. Mas o que o Yukteswar falava? E às vezes ele tinha discussões enormes com sábios, não sábios verdadeiros, mas conhecedores dos Vedas, que iam lá discutir com ele. Ele dizia: isso não importa, eu quero saber o seguinte: o que você faz com isso que você sabe? Conhecer as escrituras de cor, fazer isso ou fazer aquilo, não te dá nenhuma realização espiritual. Na verdade, o caminho espiritual pode até passar por você conhecer, mas jamais ser apenas isso. Portanto, o conhecer que nós estamos falando, o conhecer aqui Paulo de Tarso Silverpé, na Epístola 1 aos Coríntios, não tem esta significação. Que significação é usada por todos os sábios quando se fala em conhecimento? E foi o que Jesus falou quando disse aos seus discípulos: que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A
palavra conhecimento, nesse ponto, tem um sentido que é usado na Bíblia e que a gente, às vezes, não lembra, porque ele vai para um campo que, infelizmente, dentro da nossa sociedade ocidental, é visto como um tabu. Quer dizer, a sociedade ocidental cristã, especificamente, porque a visão hebraica é um pouco diferente. Ainda diferente da hindu, mas a Bíblia original, os escritos originais preservam essa visão pura, porque tudo é puro, diz Paulo de Tarso, nada é impuro por si só, a impureza só vem do algo forte que o ego dá a ela, da visão da união de opostos através de vários tipos de coisa, inclusive da união entre macho e fêmea, seja onde for, aonde ela se expressa. Na Bíblia existe uma palavra, uma expressão usada de que Adão conheceu Eva. Não foi só aqui não. No Evangelho de Lucas, que é pela tradição, inclusive, nos informar, é que eu escrevi que conheceu de uma forma cursiva e feia, desculpa, eu vi ali nos olhos. Vamos escrever menos horrivelmente. Adão conheceu Eva e, portanto, tiveram os filhos, chamados Caim e Abel. No Evangelho de Lucas, que o nosso Emmanuel querido diz, afirma, que foi tomado por ele, a pedido do próprio Paulo de Tarso, que não pôde fazê-lo, diretamente da fonte de Maria. Por isso ele dá detalhes da infância de Jesus, como nenhum outro dá. Maria descreve a visita do anjo, e quando chega para ela e diz, você vai ter um filho, ela responde a ele, como isto pode se dar se eu não conheço a homem algum? Portanto, a palavra conhecer aqui tem um significado que nós vamos nos valer. Conhecer é, o ato sexual acontece através de uma penetração, de uma infusão, de uma união profunda, mais profunda de qualquer ato material. Não há nenhum ato na natureza material que seja mais sagrado e mais profundo do que o ato sexual. Realmente unir em absoluta profusão dois corpos em polos aparentemente separados, um masculino e um feminino, seja em qualquer reino da natureza, não precisa ser entre um homem e uma mulher, pode ser. Todos esses aspectos se dão por um processo de integração. Muito bem. É esse sentido de conhecimento que nós estamos trazendo para compartilhar com vocês, porque é esse conhecimento da verdade que fala Jesus, quando diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Entrar dentro dela, é se fundir a ela, é se tornar uno com ela. E esse processo não é um processo estático, não é um processo de erudição, não é um processo que você vai aprender alguma coisa que alguém vai chegar, vai empacotar e vai dizer, para aqui a verdade é isso. Não, até porque nunca mais, jamais será assim. É só nós vermos a ciência nossa no século XX. A nossa ciência do século XX hoje nos mostra a cada semana o quanto essa verdade que nós imaginamos pode mudar no dia seguinte para uma outra coisa completamente contrária, às vezes, àquilo que se pensava. É só a gente olhar o campo dessa ciência de mais evidente é a física. Quem acompanha a física sabe que há 10 anos atrás se acreditava que o universo se expandia e que a força da gravidade, em algum momento, ia fazer aquilo tudo recuar de volta. Hoje sabe-se que, por cálculos matemáticos absolutamente precisos, de que esta força que expande o universo é muito maior do que a força da gravidade. Portanto, nesse exato instante não se tem, se perdeu a noção da história da expansão e da contração. E aí se deduz uma opção de coisas, a existência de energias escuras, de matéria escura, de algo intangível, absolutamente
não perceptível pelas nossas aparelhagens hoje, mas pelos nossos conceitos. Estou só querendo dizer isso porque verdade não é algo que se chega e diz, olha, isso aqui. Verdade é algo que nós precisamos conhecer, mergulhar, nos tornar únicos, nos unificar com ela. E esse processo de unificação da verdade passa por alguma coisa. O que se faz, então? O que a gente faz para poder conhecer a verdade? Bom, uma das locais onde isso está posto de uma forma muito interessante, não é única, é a Epístola de Paulo, no seu capítulo 3. A gente tem uma tradução aqui que não é ruim, você podia dizer, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Esse texto todo mundo conhece, até. Caramba, saiu uma coisa na cabeça dele. Não, beleza fala isso, ele gravou, né? Ele sabe de cor isso, ele faz muito bem. Desde a época lá do Frei Luiz, ainda eu lá, a gente. Mas eu estou falando daquele menino que escreveu a música que usa o texto dela, Renato Lúcio. A Epístola de Paulo é muito interessante em muitos sentidos. A gente não pode olhar ela hoje aqui no inteiro. Lembrando aquilo que a gente falou no início, não há escritura que possa ser olhada pela superficialidade, muito especificamente as cristãs, que foram altamente deturpadas ao longo dos anos, por interesses diversos, egóicos. Não nos cabe aqui também bater nessa terra, mas a gente sacando os véus, sacando, como o próprio Paulo fala, a letra que marca o espírito que vivifica, a gente consegue perceber as coisas que vão mais profundo. Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande. Paulo era judeu, portanto tinha uma visão judaica bem clara, expressa aqui, hebraica, e era um cabalista. Então, o que Paulo descreve e a preocupação que ele tinha quando ele começa a formar o que chama-se de igreja, é de fazer com que as pessoas não perdessem por espiritualidade exterior aquilo que mais importava no trabalho espiritual, que era o mergulho dentro da verdade, do conhecimento da verdade, mergulho esse que não implicava numa sabedoria enlatada, pronta, empacotada, pronta, aqui, isso aqui é a verdade, acabou. Paulo era da compreensão de que nós temos um caminho infinito à frente. E ele entendia perfeitamente a figura de Jesus como algo, porque a época, é só importante que a gente dê contextos históricos, até outro dia eu ganhei um livro que só referendou isso, né, de presente aniversário. Na época de Jesus, cada semana aparecia um Messias. A cada semana chegava alguém dizendo que era Messias, e quando o templo de Jerusalém foi destruído, ele começou o ataque romano por pessoas que, dizendo ser Messias, chegaram lá e conseguiram tomar o templo. Então, a visão de Jesus era, esse Messias que está todo mundo esperando não existe. O que existe é uma consciência messiânica, que já estava em Elias, que já estava em Moisés, que tem que estar em cada um para que isso, por isso que ele diz, eu vou para que venha o Consolador. E a palavra Consolador, em hebraico, é Menachem, que significa, nas tradições profundas, o nome que terá o Messias. Então Jesus, quando diz lá no Evangelho de João, o Consolador tem que vir, ele está se referindo ao Messias e diz, o Consolador vai, é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo que vai nos fazer conhecer as coisas que eu não posso dizer agora. A penetração no caminho da verdade é um caminho infinito, profundo, corajoso, que nós temos que ir abdicando de muitas coisas para ter outras mais profundas, mais reais. E isso não é algo que nos divorcie da vida. É algo que faz, sim, quando nós compreendemos isso, nós transformemos as situações exteriores da nossa vida, inclusive aquelas que mais nos incomodam de perto. Os nossos sofrimentos mais profundos são transformados a partir desse estado de conhecimento, desse grau de conhecimento. Não é ninguém de fora que fará isso, apesar de nós contarmos com o auxílio enorme daqueles que estão prontos ali, só esperando o primeiro movimento, uma pequena abertura que a gente deu. Me lembrei de uma outra passagem agora. É importante isso. Jesus, quando fez a multiplicação dos peixes, um processo fantástico, maravilhoso, ele diz assim, vamos alimentar a multidão dos apóstolos. Os apóstolos eram
Várias vezes saímos para ele. O senhor está maluco? Essa deve ser uma frase comum. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Nós estamos falando que tem 4.000 pessoas aqui. Como é que a gente vai comer? Ele fala, sentem, peguem cestas e comecem a fazer. Os apóstolos já tinham visto algumas coisas. Começaram a fazer, os peixes foram saindo, os peixes foram crescendo, foram se reproduzindo. E ele depois fala isso com clareza a vocês. A fonte não é matéria. Mas ele fala isso no dia seguinte, porque no dia seguinte eles estavam no barco e eles tinham dado os peixes para todo mundo. E os apóstolos falam assim, a gente não tem dinheiro aqui para comer. E vão comprar as coisas. Aí Jesus pede para vocês. Gente, vocês viram ontem que a fonte não está na matéria, a fonte está no espírito. E hoje, de novo, vocês vêm com essa história de não ter dinheiro para comer. Então, quando a gente tem esse processo de conhecimento da verdade, tudo se modifica. Eliseu, Elisha, fez um milagre parecido com uma viúva que não tinha nada para pagar suas dívidas. E ele diz assim, o que você tem em casa? Quando ela pede ajuda. E ela diz, eu só tenho um vidrinho de azeite. Traz isso. Equivale ao que Jesus falou para os peixes. Traz o que você tem. Entrega aquilo que você tem. Mergulha, conhece o processo. Vai lá no fundo. E a partir daí as coisas chegarão. Quando ela deu o vidrinho, falou, agora traz umas talhas. E bota o vidrinho, enche essas talhas. E o que sobrar você vai vender. Sobrar não, tudo aquilo que você vende paga as suas dívidas. E ela começou a botar o vidrinho, daquele vidrinho surgiram 6 talhas de azeite cheias. Há sentidos enormes a partir disso aqui. Mas o fato é que nós precisamos ter esta base para que os nossos movimentos materiais não sejam, e às vezes são sucesso, tem sucesso. Não quer dizer que nós fizermos movimentos separados, superficiais, eles não vão ter sucesso, mas terão sucesso por tempo limitado. Nós queremos que seja algo que tenha sucesso, sim. Ninguém quer ser infeliz, ninguém quer ficar mendigando valor, dinheiro, emprego, ninguém quer ficar andando doente. E essa não é, na verdade, a gente tem razão, essa não é a natureza verdadeira da vida. A natureza verdadeira da vida é outra. A ausência completa de doença, a plenitude e a abundância perfeitas é felicidade. Mas a gente só chega a isso quando a gente conhece a verdade, quando a gente mergulha nela com absoluta coragem. Para que essa libertação aconteça, e aí a gente passa a ser nós também consoladores. Paulo de Tarso, quando ele pega isso aos Coríntios, escreve, no capítulo 13, depois de falar dos dons espirituais, né, que já havia mediunidade naquela época, a mediunidade nunca foi patrimônio de ninguém, muito menos o espiritismo, e fez uma codificação, Kardec fez um trabalho maravilhoso, mas com absoluta consciência de que ele não estava trazendo nada de novo. E Paulo aqui, para quem tiver curiosidade, fala que da mediunidade, como é que tinha que ser feito, e estrutura as coisas. Aí no capítulo 13 ele diz o seguinte, mas eu aspirai a dons melhores, e eu vou agora vos mostrar um caminho melhor ainda do que todos esses que eu falei agora. E começa. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, eu sou como bronze que soa, ou como tímpano que retira. Se eu possuir o dom da profecia, se eu souber todos os mistérios, toda a ciência, se eu tiver tanta fé que chega a transportar montanhas, mas não tiver amor, eu nada sou. Se eu repartir todos os meus bens entre os pobres, entregar o meu corpo ao fogo, mas não tiver amor, isso pouco me apropria. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, o amor não tem orgulho, o amor não se envaidece, não é descortês, não é interesseiro, ele não se irrita, não guarda rancor, e não se alegra com a injustiça, mas alegra-se e regozija-se com a verdade. O amor tudo perdoa,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. As profecias terão um fim. As línguas emudecerão. A ciência haverá de passar. Porque o nosso conhecimento é parcial. Como parcial é a nossa profecia. Mas quando chegar à perfeição, desaparecerá o que era parcial. Aí diz agora vamos respeitar o que ele está querendo dizer, porque ser criança é máximo também, mas a língua tem que ser perfeita. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas me tornei adulto. E aí, abandonei esses modos de criança. No momento presente, nós vemos tal como por um espelho, de forma obscura. Mas haverá de chegar o tempo em que veremos face a face. O presente eu conheço só em parte. Mas então eu conhecerei como sou conhecido. Aí está a frase do nosso Deus. Vou voltar já aí. No presente permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas, o amor. Conhecerei como sou conhecido. Nós já somos conhecidos. Deus já está dentro de nós, já nos conectou. Não precisa nem fazer isso, porque nós somos imagem e semelhança. Nós temos Deus lá dentro, profundo, arraigado, sem nenhuma distinção da nossa natureza verdadeira. O que nós fazemos hoje é conhecer em parte, porque nós somos pecadores. O que é ser um pecador? É fazer surgirem partes. A palavra, isso já repetiu tantas vezes aqui, mas não vou me cansar de fazer nunca isso. Repetir de novo. A palavra pecado vem da palavra persa, pedaço, pecus, em latim. O pecador é aquele que transforma em pedaços aquilo que não era para ser despedaçado, era aquele que faz parcial aquilo que é um. Nós somos conhecidos. Dentro de nós não há pedaços nenhum, mas o nosso ego fez surgir inúmeros pedaços. E, portanto, nós somos pecadores. Esse é o sentido de pecado. Não é o sentido de fazer alguma coisa errada, de ser punido, de ir para o inferno, ou ir para o umbral, ou ficar lá anos. Esses são processos dominados por outras áreas do ego que se manifestam usando o poder egóico e se transformam em juízes. Infelizmente, nós nos deixamos levar por isso. E, se tivermos uma chance, nos transformamos em juízes também. Em julgadores e em condenadores. Mas voltando a Jesus, antes dele dizer, conhecereis a verdade, ele fala, esse mundo, o Consolador, quando vier ao mundo, vai convencer o mundo do pecado, do que seja efetivamente pecado, do que seja efetivamente justiça e do que seja efetivamente julgamento. Ele usa essas três expressões, extremamente profundas. O pecado a gente já viu. O que é o pecado? É você se parcializar em relação à verdade. A gente já está conhecido, eu preciso ser conhecedor. Eu preciso fazer com que esse processo signifique conhecer como sou conhecido. Ser como eu sou. Então, da frase, volto a dizer isso. Nós somos, mas não somos. Eu preciso ser. Ativamente ser, e passivamente eu já sou. Preciso unir isso para que as coisas sejam uma só. Não haja mais passivo nem ativo. Nós somos pecadores. Convence da justiça, porque a palavra justiça é exatamente o inverso da palavra pecado. Justiça, justos, vem, mais uma vez, intensamente
e repetidamente repetido. A palavra justo vem do latim logos, que vem do sânscrito yoga, que significa união. A justiça, portanto, é unir aquilo que está separado. O pecado é o que separa o que não deveria ser jamais assim feito, mas a justiça é, e quando o Consolador chega com a sua consciência crística, faz entendermos que somos pecadores porque separamos o que não era para separar e temos que unir aquilo que deve ser unido. Eu faço uma brincadeira sempre aqui, a palavra justo tem esse significado, uma calça justa. Tem até uma expressão de brincadeira que diz: caramba, a sua calça está mais justa do que Deus. O justo é aquele que se cola, que se une, que conhece, que faz a sua realidade se transformar na mesma, ele se une. Portanto, a yoga é isso. A prática da yoga, que vem na tradição milenar, multimilenar do Oriente, significa eu voltar no meu conhecimento e conhecer a Deus, me unir a Ele. Do julgamento, porque ele repete lá, o príncipe do mundo já está julgado. O príncipe do mundo é o ego. Julgado, o único julgamento que existe é esse: o ego precisa se transformar em Deus. E acabou, não tem mais julgamento nenhum. Portanto, todos os grandes mensageiros falam não, vivem e nos propõem um estado de perdão incondicional, para chegarmos a um estado de não necessariamente julgamento, para depois chegarmos ao estado que está nessa epístola, de usarmos o amor como o processo final de conhecimento de tudo. Porque o amor é a força que faz com que tudo isso se mova e se transforme em uma só coisa. É pelo amor e pelo nosso aprendizado do amor que nós vamos deixando de julgar, nós vamos perdoando, aos poucos vamos nos unificando e fazendo de nós mesmos um templo vivo, real, da presença de um Deus real e não mais de um ídolo, ou de muitos ídolos, que são as construções do nosso ego. Paulo, portanto, vivia isso, viveu isso com plenitude, entendeu o seu processo. Ele isso é uma figura que se destacou por ir contra algo que depois ele viu que não divorciava da sua busca inicial. Ele usa 3 pilares da nossa busca de conhecimento. A gente já falou do amor aqui. Nós precisamos falar da fé e da esperança, porque são também pilares para que nós conheçamos um dia como somos conhecidos. A fé não é a crença religiosa. A crença religiosa faz parte da fé. Mas a fé é algo muito diferente, porque a crença religiosa é algo que nós eu acredito em Deus, eu acredito nesse santo, eu acredito nisso, mas é algo que só a gente perceber esse conceito, a gente percebe o quão restrito ele é, o quão incapaz de nos levar a alturas ou a profundidades, independente de como a gente olhe, ele é. A crença é algo que nos vincula à religião, a estruturas externas. A fé é um movimento, uma energia absolutamente real e existente dentro do homem que o move em direção a áreas desconhecidas. É pela fé que eu movimento o meu ser em direção ao conhecimento, como nós estamos falando. A fé que Jesus utiliza, e essa palavra fé, ela foi muito agregada à crença. Ela era utilizada e ainda é utilizada nos âmbitos espirituais a que Jesus se referia quando estava passando no mundo, se vincula a uma palavra hebraica que se chama emuná, que tem uma
significação mais próxima à certeza. Portanto, quando Jesus diz, aquele que tiver fé vai dizer, essa montanha ela vai daqui e vai para ali, ele não estava dizendo assim, eu acredito nisso, eu acreditar nisso, não vou mexer na montanha nunca. Para eu fazer isso, eu preciso mover forças. Esta força está baseada no pilar da certeza. É muito difícil isso, precisa treino. Para a gente ter fé, tem que treinar. A fé, ela pode se divorciar completamente da religião, dos estados espirituais. Tem muita gente aí que tem fé sem ter nenhuma crença. E vai e faz as coisas que adquirem um poder. Esse poder é um poder que está à disposição da criatura, porque é divino, ainda que ele possa se expressar de formas humanas, egóicas, mas quando ele visto numa ótica divina, e ele precisa estar munido da certeza. Jesus falou isso 500 vezes quando Pedro ele vai andando no mar e Pedro sai. E aí quando Pedro olha, ele está andando no mar e fala, que isso, eu estou fazendo isso aqui, não é possível, eu não faço, o mundo começa a afundar. E ele vai, puxa assim, homem de pequena fé. Então, ao tempo inteiro ele está se referindo a esse processo que a gente precisa treinar. A gente não está acostumado a ter fé nesse nível de vincular os nossos processos à certeza. E daí, chegamos a esse conceito também muito pouco entendido, que é a esperança. Eu podia até ouvir alguém falar, um palestrante, ou às vezes eu falo na internet, deve ser o Mário, que usa, né, um verbo esperançar, diferente de esperar. Achei uma sacada muito legal dele. Porque esperar é aquela história, para parar e ficar esperando sentado, né? A gente tem aquela. Tudo acontecer. Esperançar, esse verbo faz uma outra visão, ele cria um neologismo, né? É algo que se vincula a esse processo aqui. Eu, quando tenho uma esperança, eu estou unindo a minha fé, iniciando isso tudo em direção ao objetivo. E isto, quando unido verdadeiramente, como tudo deve se unir, as escalas devem se unir até o infinito, nós estamos para isto acontecer, os objetivos são traçados. Aí ele completa, mas isso tudo pode existir sem amor e se não tiver amor. Isso tudo que foi dito antes, a gente viu ali. Eu posso me jogar no fogo, eu posso dar tudo que eu tenho para os outros aparecer, você é alguém. Mas se o amor não estiver lá dentro, isso vai servir de pouco. E ele é bastante categórico. Portanto, isso aqui é fundamental, mas isto é a chave final de todas as coisas. E para ter amor, a gente precisa exercitar. E também não é fácil. Porque o ego exercita o amor com uma polaridade muito própria. Eu quero receber para dar. E para que a gente chegue aos campos do amor verdadeiro, é preciso que a gente vá atrás de um outro mestre, que hoje trouxe aqui também um livro que lendo, recomendo a todos. Acho que nem tem mais esse livro, mas aqui estão todos os escritos que foram recolhidos, feitos, falados dele mesmo, de Francisco de Assis, que percebeu com precisão, nada novo, mas trouxe isso para a sua vida. Eu não posso querer receber para dar, nem receber para ficar. Eu preciso me movimentar e doar para que eu venha a receber. Essa é a lei. Bom, a gente tem 15 minutos. Eu só queria depois fazer um outro movimento que eu falei aqui na terça nos nossos encontros, que eu queria compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com isso aqui. Só um exemplo de como, né, o que seja saber conhecer, o que seja sabedoria, o que é a verdadeira sabedoria. Vai lá. Você tem uma pergunta ou um comentário? Ou desculpa. É o nosso velho guru, né? Encarnado. Então Shamima é uma figura, né, que está mais vivo do que nunca. Para nós todos será sempre um exemplo. Fala, Rosinha. Alô? Está bastante bom. Não, é porque eu acho essa história do Nachon muito, muito linda. E agora você fechou ela perfeitamente.
porque a esperança fez ele ter um impulso de ser o primeiro. Legal, muito bom. A fé fez com que ele caminhasse. E o amor fez com que o mar baixasse. Ele juntou em si os três princípios. E porque ele amou realmente Se a ele não Deus. tivesse isso, ele não teria cometido fé, né? Não. E por isso ele foi o primeiro e ele fez com que tudo acontecesse. Basta um. E ele tinha nele esses três princípios: a esperança, a fé e o amor. E como são os nossos grandes condutoras, falando da nossa vida, São Francisco, são aquelas que têm coragem de se jogar nesses mares fechados, né? Ser muito bem lembrado. Legal. Os amores. Afastando um pouquinho. Não, nem tanto, eu acho. Bom, de acordo com tudo que você falou, eu faço uma relação, porque Sócrates falou: conheça-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Em Cristo, conhecerás a verdade e te libertarás. Conclusão: conheça-te a ti mesmo e te libertarás. É isso, porque nós já somos conhecidos, já está lá dentro da gente a presença de Deus. Né? A gente precisa conhecer aquilo que já está em nós. Alguém vai fazer mais algum comentário? Observação? Fala isso. Acho que o microfone não vai aí, mas você tem uma voz forte. O pessoal lá de cidade costuma não ouvir. Autoestima, as pessoas às vezes ficam esperando esse amor fora da vida. Na realidade, é o amor de Deus que está fora dessa vida, essa vontade, esse Deus. Ouviu todo mundo aí? É isso. Acho que é um bom complemento. O que não há, na verdade, quando a gente fala, né? O pecado é o problema. Separar as coisas é que é o problema. Quando eu separo o amor próprio do amor ao próximo, eu estou tirando absolutamente o sentido verdadeiro dessa história toda. Eu não posso amar uma pessoa se eu não tiver amor comigo mesmo. Não posso me detestar e amar um terceiro. Não existe porquê. Porque no fundo dessa história toda, só há uma unidade. É um grande mestre zen budista, Suzuki, porque eu conto essa história aqui, que ele estava numa palestra nos Estados Unidos e ele falando da visão que o budismo zen traz, esse mergulho profundo, essa absoluta postura de não se dizer conhecedor ou dono de nada, nem definir coisa nenhuma, né? Abdicar até da linguagem para penetrar dentro da verdade divina, né? Nem uma coisa completamente, sempre digo, eu adoro. Se não sabe, a gente volta a falar aqui algum tempo disso. Eu acho importante, um dos caminhos mais brilhantes de autoconhecimento que existe, de conhecimento desse processo que a gente chama de verdade, infinito. Mas Suzuki estava na plateia e falou, e aí uma pessoa disse assim: mas mestre, eu ouvi aqui o senhor falar de tudo isso, dizendo que nós temos que fazer da meditação, dessa iluminação que nós temos que atingir e buscar. O senhor falou, mas o senhor não esqueceu do outro. Nós temos que olhar para o outro, nós temos que cuidar do outro, a gente precisa fazer pelo outro. E aí Suzuki olha assim para a plateia e fala assim: mas, amigo, eu não estou enxergando nenhum outro aqui. É claro que a gente precisa cuidar do outro, mas com essa visão de cada vez enxergar menos um outro nas coisas. E aí a gente vai ser capaz efetivamente de cuidar do outro com o amor verdadeiro. E não, às vezes, com aquela história, né, que a gente falou aqui para as pessoas da casa, na semana passada, mas eu não gostava de repetir. O sucesso de um trabalho espiritual não se mede por aquilo que você permitiu que o outro recebesse, porque nós nunca somos autores. Mas quando vem uma pessoa aqui, recebe uma cura, em algum nível, sai melhor, sai feliz. Quando vem uma pessoa aqui, recebe um passe, sai aliviado, sai curado, ou sai transformada. Enfim, isto não mede o nosso sucesso.
não mede o nosso sucesso, é um desafio, tem que estar sempre ali, porque a pessoa ela vai receber aquilo que ela está preparada para receber. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer, não estou querendo julgar a Igreja Universal, estou usando como exemplo, mas nada contra eles. Mas ela pode ir a uma igreja, qualquer daquelas que estão ali para tomar dinheiro das pessoas, se ela tiver isto lá dentro dela, a fé, a esperança, movimentar essas forças, buscar, ela vai receber. Nós não somos autores de nada, a gente só é canal. Então aquele bispo lá, não é ele que criou, não é coisa nenhuma. Portanto, numa casa em que a gente trata a espiritualidade, a nossa percepção é de que realmente o que nós temos que buscar, o nosso sucesso, é isso que o Suzuki falou, é enxergar cada vez menos o outro e as coisas como separadas, é conhecer a verdade. Aí a gente teve sucesso como família que busca a espiritualidade, que busca avançar dentro disso. A gente pode ter atendido 1 milhão de pessoas, mas se a gente não conseguir isso, a gente ainda vai estar preso ao nosso ego, infelizmente. Então, é uma batalha diária nossa, todos os dias, para não nos deixar nos enganar. São Francisco de Assis. Porque a caridade, na verdade, mas ele usava a esperança também, né? Os 3 nós que você usava tudo, mas, enfim, tem até uma falange espiritual chamada falange de fé, esperança e caridade. A palavra, como está aqui, a gente está lendo amor, em muitas das traduções se traduz por caridade. Vocês vão encontrar em muitas Bíblias isso, né? Fé, esperança e caridade. A caridade, na verdade, é a expressão ativa do amor, a caridade verdadeira, não a caridade farisaica. Quando Jesus batia nos sacerdotes da época, ele dizia, olha, vocês vão lá, fazem tudo aquilo que estava feito, cumprem todas as obrigações, mas cadê o que está dentro de vocês para vocês fazerem isso? O que serviu? Então, como a gente pode falar isso hoje para os sacerdotes, a gente pode falar para nós mesmos, é o primeiro que a gente tem que falar todo dia, mas a gente pode enxergar isso em diversas localidades onde se busca a espiritualidade. Não é porque você institui um lugar de trabalho espiritual que as pessoas que entram ali têm alguma... Esse é o nosso grande erro. Achar que eu estou vinculado a um trabalho, isso me dá mérito, me dá segurança, garantia, crédito, o que for. Bônus hora, bônus hora. Então, mas é mais ou menos por aí. Então, acho que esse ano, mais do que nunca, somos nós que temos aqui responsabilidades de ação dentro da casa, temos que estar atentos para buscar esse processo. E aí, isso se desdobra nas mínimas atitudes, né? É que sabe muito bem que você precisa conter a língua, e vai, todo mundo sabe o corolário de coisas que precisa ser feito para que a gente mantenha. A gente viu ali, esse capítulo 3 é ótimo para ler, né? A gente vê ali, mas que também não nos deixa de ter, por isso a palavra esperança, nesse sentido poderoso, a palavra fé, que estão unidas ao amor, objetivo, e eu mereço sim, por que não? Mas esse eu mereço não é o ego, não. E para ir esse eu merecer, a gente precisa desse mergulho profundo. É trabalho, gente, mas é um trabalho que vale a pena, vale a pena. Eu diria que talvez seja a coisa que mais vale a pena na vida da gente. Todo o resto vem de acréscimo. E vem mesmo. Os milagres acontecem. O milagre é a lei natural de algo que está se direcionando ao conhecimento da verdade. Quando nós vamos em direção a esse conhecimento, os milagres passam a fazer parte rotineira dos nossos processos. E não mais, de repente, algo de fora. Nós ainda estamos na fase de pecadores, separados, então milagres são flashes de luz que aparecem quando alguém tem aquele arrobo e vai naquele movimento e se vincula. Nós precisamos fazer desse processo um processo contínuo, para que nós sejamos os nachon, como disse a Rose, entrarmos no mar e abrir para que muita gente possa conosco. E isso é possível. É possível. Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Francisco?
Ah, eu ia ler um trecho dele aqui. Reza, olha. Esse grande trabalho que eu tenho que fazer é colocar em prática a oração de São Francisco. É um belo manual. Ah, eu esqueci de falar para vocês uma coisa. Não, tem 5 minutinhos que é muito legal. Outra palavra também pouco conhecida e pouco entendida é sabedoria. Não tem nada a ver com erudição. Sabedoria é algo que tem 2 asas. Né? Amor, agora já falei aqui, já aprendeu. O amor e a erudição, eu vou usar a palavra erudição aqui, conhecimento no sentido de erudição. Então, para eu ser um verdadeiro sábio, sábio é aquele que saboreia, aquele que prova o sabor. Ninguém pode dizer para você se uma laranja é amarga ou azeite se você não abrir e não provar. Se você nunca tivesse provado uma laranja ou nenhuma fruta na sua vida, a palavra amargo e azeite não vai te definir nada. Portanto, é preciso mergulhar, é preciso provar. E aí o Cláudio está me lembrando que eu vou falar, só para a gente ver a beleza da Kabbalah. E Cláudio, você, hein? Olha, a gente está aqui. Não é não? Essa palavra de 3 letras se vê dati. Dati. Dati significa religioso. Dati. Dati significa religioso. Aí, religioso pode ser uma coisa muito legal, mas a pessoa pode ser religiosa superficialmente, ir lá cumprir as obrigações da sua igreja, qual seja a religião, mas está trafegando ainda em um voo que não é o verdadeiro voo. Aí, se agrega-se uma letra só a essa palavra, eu só cheguei para o lado dessa daqui, essa letra aqui, feia, horrorosa, que eu estou correndo para escrever, ela tá, depois vocês veem lá que é bonitinho, um Dalet, se coloca uma letra chamada Ayin. Essa letra Ayin, quando entra na palavra, ela transforma Dati, ela alonga a palavra para Da'ati. O Dati é o religioso, Dati. O Da'ati é o sábio. E o sábio aparece quando nós usamos, e é o que significa isso aqui, essa letra Ayin significa visão. Quando nós conseguimos fazer com que os nossos 2 olhos, a letra dá um chifrinho, ela está aqui, ó. Aqui, tem várias delas aqui, ó. Se vocês chegarem perto depois vão ver, ela tem 2 chifrinhos, são os 2 olhos, ou as 2 asas da sabedoria, transformando em um aquilo que antes era 2. Portanto, se você é apenas um religioso, se apenas está buscando um caminho espiritual, sem entender que você precisa ser um sábio, você ainda não está no caminho pleno. É preciso que você tenha sabedoria, da arte, que seja um sábio, para poder chegar ao verdadeiro estado de conhecimento com Deus. Isso foi o que foi feito por todos os grandes avatares. Todos eles viram a Deus. E não é à toa que Jesus, na sua fantástica tábua de realização, que é o Sermão da Montanha, no seu penúltimo movimento, na verdade é o último movimento, que depois ele faz só uns adendos. Ele fala: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando nós contemplamos o divino face a face, não por espelho, como diz Paulo, nós somos conhecedores, da mesma forma que nós já somos conhecidos. Portanto, esse é o nosso caminho. E aí, Claudinho Godot, eu vou ler algo que o Francisco de Assis escreve aos seus... Escreveu não, ele faz um comentário sobre a alegria, porque também se não tiver alegria não tem espiritualidade. Espiritualidade, o cara fechada, não funciona. Então, Francisco de Assis, falando sobre a verdadeira alegria espiritual, essa é a nossa oração final, que vai em nome dele, com palavras dele, palavras que as nossas, e peço que nós estejamos todos aqui
prometeram que nesse momento que nós recebemos possa ser compartilhado. Maior número de irmãos nossos, não só os nossos familiares mais amados, que estão em nossos lares, pais, mães, irmãos, nossos amigos, mas por isso se transborde pelas mãos desses verdadeiros anjos que estão conosco. Não faria quando seja necessário a raio de luz brilhar, nós possamos ser canais para esse raio brilho. E as palavras de Francisco nos instigam a alegria na alma, a alegria espiritual do seu louvor, o mal da tristeza. O santo garantia que o remédio mais seguro contra as mil armadilhas e astúcias do inimigo era a alegria espiritual. Ele costumava dizer: a maior alegria do inimigo é quando pode roubar aos servos de Deus o gozo do Espírito. Ele carrega um pó e joga nos menores meandros da consciência para empanar a candura da mente e a pureza da vida. Mas, quando os corações estão cheios da alegria espiritual, a serpente derrama à toa o seu veneno mortal. Os demônios não conseguem fazer mal ao servidor do Cristo quando o vem transbordante da santa alegria. Quem tem o ânimo choroso, desolado, triste, é facilmente absorvido por uma tristeza mais profunda, ou então é levado a alegrias vãs. Por isso o santo tratava de viver, ele mesmo, sempre no júbilo do coração, conservando a unção do Espírito e o óleo da alegria. Evitava com muito cuidado a horrível doença da tristeza, a tal ponto que era só sentir fraquejar um pouquinho e ele já corria a rezar. Eu dizia: quando o servo de Deus se sente perturbado por alguma coisa, como acontece muitas vezes, ele deve levantar-se quanto antes para rezar e ficar firme diante do Pai Supremo, orando e orando, até que ele lhe devolva a sua alegria salutar. Porque se a tristeza demorar muito, fará desenvolver-se o mal babilônico, e se não for lavado pelas lágrimas, produzirá no coração uma ferrugem que vai ficar. Graças a Deus. Foi essa? É?